Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando, promete, hein? Pelo menos uma tarde maravilhosa. Eu espero que todos tenham uma semana abençoada, viu, gente? Uma semana com uma alegria, né? Porque, nossa, chega de tragédia e tristeza, né? É o que a gente vivencia. Ligar a televisão só parece coisa ruim. Por isso que aqui a gente traz sempre alegria para vocês. 964450532. Pode mandar um WhatsApp, pode mandar um beijo, um recadinho, pode mandar uma foto, um vídeo. E participe, que esse programa é feito para você, viu? Olha só os convidados de hoje. Maria del Carmen Vilar, artesanato. Olha só, ela vai ensinar a mostrar para vocês como criar uma capa para o notebook, tá? Com uma forma prática e cheia de estilo, hein? Bem diferente. Mariana Oliveira, do Estúdio Cachos ao Vento. É, cabelo cacheado, sim, super lindos. Cabelos cacheados, ela vai falar sobre os cuidados necessários, né? Para nós cacheadas, temos o cabelo bonito, mantendo os cachos naturais. Doutora Cristina Teleto Salomão, reumatologista, atenção aos cuidados, pode mandando pergunta para a doutora, 964450532. E a Vanessa Toscano, que é influenciadora, ela é reumatologista, nós vamos falar, tá? Sobre a artrite reumatoide, que atinge muitas pessoas, tá? Então a gente vai entender como funciona essa doença, então seja bem-vindo, pode mandar pergunta, tá curioso, tem perguntas para fazer, dúvidas para esclarecer, o momento é esse. Então só vem, gente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindas. Meninas, bom, esse quadro é de vocês, gostaria de saber, entender mais, uma linguagem simples, né, para quem está em casa, poder entender e mandar sua pergunta também, se tem alguma curiosidade. Quando acontece, por que acontece a reumatoide, né? A artrite reumatoide. E Começa daí, né? Que as doenças reumatológicas, elas são tão chiques que tem nome e sobrenome. Nome e sobrenome, né? Para Então, entender, né, amiga? Às vezes o leigo pensa que tudo é reumatismo. E existem mais de 150 doenças diferentes que 150? Podem causar mais reumatismos, né? Então, a gente tem que caracterizar bem de qual reumatismo que a gente está falando. E hoje o papo é sobre uma específica, que é a artrite reumatoide. Isso. A artrite reumatoide, ela não tem uma causa conhecida, ela é uma doença autoimune que pode se iniciar em qualquer idade. Qualquer idade? Quando você tem o acometimento da criança, é uma artrite juvenil, e tem vários tipos de artrite juvenil que podem evoluir ou não para uma artrite reumatoide do adulto. Ou pode acometer pessoas jovens, é mais frequente no sexo feminino, com a maior incidência entre 30 e 50 anos. E é isso que eu estava conversando com a Vanessa, que é muito importante a gente desmistificar isso. Que parece que reumatismo é coisa de velho, né? E não, nós temos crianças, né? Adolescentes e adultos jovens no auge da produtividade que são acometidos por essa doença. Quando você descobriu, Vanessa? Bem-vinda, amada. Obrigada. Eu fui diagnosticada aos 14 anos. 14, gente, bem na adolescência. Bem na adolescência. E ela veio muito agressiva. Sério? Eu tinha muitas crises de dor, muito inchaço em várias articulações. Tanto do quadril, pés, mãos, ombro, ATM. E eu tive muita sorte, porque meu irmão estudava medicina. Então, quando ele viu os sintomas, ele falou, olha, está característico de uma doença reumatológica. Né? Porque como eu tinha acabado de voltar de um desfile, que a gente andou a cidade inteira a pé, você pode falar, não, foi um esforço. E não, sobrecarregou, né? Sobrecarregou, mas não foi. Era já uma manifestação da artrite juvenil. Toda a sua adolescência, como foram os cuidados? Foi bem complicado. Eu fui diagnosticada em 94. Então, hoje já evoluiu muito, tanto as medicações, os imunossupressores, os biológicos, mas naquela época não. Então, eu importava o metrotexato para conseguir, era tudo muito novo. E todas as medicações que chegavam, eu recebia, né? Eu passei com especialistas, mas a minha doença, o meu tipo, era um pouco mais agressivo, ela progredia muito rápido. E os medicamentos não faziam muito efeito. Não dava controle.
Então, eu passei por uma fase bem complicada até a chegada dos biológicos, né? Que aí eu tive uma melhora. Só que eu acabei tendo algumas sequelas, né? Então, eu precisei passar por algumas cirurgias, por exemplo, a colocação de prótese bilateral de quadril, cirurgia de artrodese nos punhos, precisei operar depois o maxilar, os pés. Então, a gente vai tentando dar uma arrumadinha ali, né? Mas é difícil, né, doutora? Sim. Você vê para... Nossa, eu também não sabia que com tão jovem assim que poderia acontecer. Sim. E você perguntou anteriormente o que é que causa. Não tem uma causa estabelecida. Nós sabemos que tem um fundo genético e tem alguma coisa que acontece que pode ativar essa genética e fazer com que o quadro de artrite se desencadeie. Alguns fatores são conhecidos. Hormonais também, porque você disse que a maior parte é mulheres? Sim, às vezes a artrite começa imediatamente depois do parto. Uma delícia, né? Você ganha um bebê, tem que segurar Nós mulheres somos premiadas, né, gente? Tem que segurar um bebê com uma mão acometida de artrite. Cheia de dor. É extremamente traumático. Mas um dos fatores conhecidos e evitáveis, por exemplo, é o cigarro. O cigarro pode ser um gatilho para isso, mas não necessariamente. O paciente com frequência se pergunta o que é que eu fiz de errado. Você não fez nada de errado, é uma doença autoimune que iria se desencadear e em qualquer fase. aparecer. De repente alguma coisa deu o start para acontecer, né? Para acontecer, exato. João Borges, coloca o Instagram aí, que eu tô sabendo que ela tem um Instagram também que ajuda e orienta. Olha lá. É esse o Insta? Isso, é esse o Bonita Instagram. com artrite. Bonita com artrite. Quando você criou, foi no intuito de ajudar, esclarecer? Sim, foi até por sugestão da minha reumatologista. Ela falou, Vanessa, eu acho que você precisa fazer um blog, porque passar um pouco da tua vivência com dicas para ajudar outros pacientes também, né? Então, aí eu comecei fazendo com dicas para as crianças de escola, como que a gente vai fazer para estudar, né, com artrite. Essa parte aí voltado para a autoestima, para a moda, porque muitas vezes a gente precisa de uma roupa mais confortável, vestir peças mais práticas, quando a gente está com muita dor, um sapato mais adequado. E eu uma mudança na vida, né? É tudo, você vai adaptando tudo. E eu tenho uma parte com adaptações, que aí eu vou compartilhando o que eu posso adaptar em casa, no dia a dia, para tornar as coisas um pouquinho mais fáceis, né? E ficou mais fácil com o Insta aí, com as redes sociais para ajudar? É muito bom, eu acho que é algo tão positivo, vai porque ajudando, quando eu fui né? diagnosticada, não tinha nem internet, nada. Não. Então, você ia conhecendo a artrite no dia a dia, tudo que você não tinha no consultório, muitas vezes a gente não consegue tirar todas as dúvidas. E não tinha, né? Era no dia a dia. Aí eu falei, bom, vamos tentar trocar, né, essa informação com outras pessoas, ajudar, porque foi muito difícil, né? Eu tinha 14 anos, então... Nossa, pior fase, né? É uma adolescência. De idoso em casa, eu imagino. E você vê muita informação, às vezes falsa, sobre a doença, daí você vai pesquisar, você recebe aquilo, você fala, nossa, e agora? Choque, né? Em choque. Doutora, a doença, ela pode ser confundida com outras também? Sim. Alguma outra pode ter mais sintomas? Tem Como aqui umas existem ilustrações várias aqui. doenças reumatológicas e todas elas acometem a articulação em algum momento, principalmente no início do quadro, é muito difícil estabelecer um diagnóstico diferencial. E ao contrário de outras doenças que você tem algum exame específico para chegar ao diagnóstico, nos quadros reumatológicos a gente tem que fazer um trabalho de detetive e juntar critérios para o diagnóstico. Número de articulações, tipo de articulações, alteração de exames que mostram inflamação. E sim, tem alguns exames característicos que ajudam a diagnosticar, mas não são exclusivos. E os tratamentos hoje estão mais modernos? Sim, sim. Nós temos um algoritmo de tratamento. Então, começa com um tipo de medicação mais simples, mais conveniente, não deu certo, você aumenta a dose, não deu certo, você pode trocar ou associar outra articulação. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, que foi projetada, ela mostra o que acontece com as articulações na artrite reumatoide.
Posso exemplificar? Pode. Na figura da esquerda, você vê uma articulação normal. Você tem as duas extremidades do osso, em volta você tem a membrana sinovial e o que está ilustrado de verdinho aí é a cartilagem que recobre a articulação. Todo mundo já viu um osso de franguinho? Uhum. O nosso é bastante parecido com isso aqui. O que acontece na artrite reumatoide? A membrana que recobre, que reveste a articulação, a membrana sinovial, ela inflama, cresce, gera líquido e começa a invadir as estruturas adjacentes. Ela invade e destrói a cartilagem, destrói o osso. E aí fica o contato, o atrito direto, né? Rompe os ligamentos e desequilibra totalmente as articulações. Aí entra a dor, né? Em todas essas fases tem dor. Até antes de aparecer tudo isso tem dor. E às vezes o paciente tem lesões muito graves, mas não está mais com a inflamação. Então é aquela mão que você olha e sente dor só de olhar, mas o paciente já não está numa fase de inflamação e não sente tanta dor assim. Tudo decorre da inflamação. É uma doença, então, é uma enfermidade, então tem que ser acompanhada, né? Regularmente. Direto. Regularmente, né? Sim. Para ter o controle, né? Uhum. E você traz todas essas dicas? Trago tudo, conforme eu vou lembrando, né? Porque há muitos anos vivendo com isso. Então, vai passando estágio, né? De adolescente, o que vai alterando, né? No nosso... Então, eu falei, como que eu vou trazer isso de uma forma que ajude de fato, né? E aí eu vou passando as dicas de moda, as adaptações ou alguma dica para o estudo. Né? Qual foi o momento mais difícil para você, Vanessa? Olha, eu acho que eu passei por 3 momentos bem complicados, que foi quando eu decidi colocar as próteses de quadril. Eu era muito nova, então, assim, eu já estava com muita dificuldade para andar e a cirurgia era uma tentativa de voltar a andar. Então, esse período foi muito difícil, né? Eu fiquei 1 ano em cadeira de rodas para aguardar a fixação da prótese. E graças a Deus deu tudo certo, estou com elas aqui até hoje. E depois teve a cirurgia das mãos, que foram muito complicadas. E a cirurgia da ATM, porque ela afeta também, a gente acaba, o queixo entra um pouquinho, né? E aí a gente acaba tendo dor para mastigar. Nossa. E aí você altera um pouco a sua face, o seu rosto, né? Não só por conta das medicações, muitas vezes o corticoide, né? Corticoide incha, né? Incha. E aí eu sempre fui magrinha e passei por períodos de aumentar muito, às vezes mais de 10 quilos. Aí você tem que controlar o peso, mudar a alimentação, mudar todo um estilo de vida, né? Para você conseguir ficar bem. Aqui tem que ficar bem também. A cabeça né? tem que trabalhar muito, né? Porque conviver com a dor o tempo todo, né, doutora? Não, que legal que Agora você falou isso. Essa é uma frase que com frequência os pacientes falam, com frequência os outros médicos falam, você tem artrite, você tem que viver com a dor. Não. Não, dor a gente trata. A dor é uma das características que mostra que a doença ainda está em atividade e dor a gente trata, a gente não convive. O paciente não é com... Não mais sente Ele dor. não ganha medalhinha por aguentar dor. Chegou no consultório e falou, nossa, eu passei dor o mês inteiro. Puxa, que legal, parabéns, vai ganhar medalhinha. Não. Você trata e trata de uma maneira que seja suficiente para o paciente ter uma qualidade de vida estou falando, adequada. porque hoje já também o avanço da medicina tem muita coisa moderna, né? Ver esse avanço. Imagina ela com 14 anos. Mas mesmo essa lá visão atrás... tem que mudar. Essa visão tanto de colegas como de pacientes e familiares tem que mudar. A gente não convive com dor. Dor a gente trata. Eu tenho enxaqueca. Tive 2 AVCs, tive uma trombose cerebral. Eu sei o que é direto a gente ficar com os cuidados, né? Buscando para evitar a dor, controlar a dor. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho mais quais são os sintomas, até mesmo para quem está em casa, que de repente está sentindo algumas dores, que ela pode desconfiar e ter que ir, primeiro, claro, que tem que procurar o médico, né, gente? Qualquer dor, em qualquer lugar do corpo, persistente, aí passou de 3 dias, nem 10 dias, eu passar de 24 horas, vai no médico. A artrite reumatoide, especificamente, é um reumatismo que acomete mais as articulações.
principalmente as pequenas articulações, e de uma maneira simétrica e somatória. O que quer dizer isso? Então, a artrite, ela gosta de pegar essa fileirinha de articulações, essa fileirinha de articulações, punho, cotovelo, e vai somando. Então, não é uma artrite, isso nos membros inferiores também. Então, não é que um dia dói aqui e outro dia dói aqui. Não, um dia dói aqui, no dia seguinte dói aqui e aqui, no outro dia dói aqui, aqui e aqui. Então, isso é uma somação de articulações que são acometidas. Então, é uma artrite, uma inflamação de articulações. Ela é simétrica, o que dá de um lado, dá do outro lado, e é somatória. Isso já me ajuda muito a chegar no diagnóstico. Também é mais fácil quando existem muitas articulações envolvidas. Aquele paciente que chega com mais de 10 articulações envolvidas, eu já tenho um critério muito forte. Mas às vezes o paciente fica anos com apenas uma articulação acometida e a gente tem que usar outros meios para chegar no diagnóstico. E essa artrite, ela tem uma característica muito desagradável, muito chata, porque é uma dor de repouso. Então, o paciente acorda com dor e, além disso, é uma dor que se acompanha de rigidez matinal. Quando o paciente começa e vem na primeira consulta, o paciente não consegue destrinchar, não consegue separar. É que nem sopa de letrinha, que você tem que separar os ingredientes da sopa de letrinha. O paciente não consegue separar o que é dor, o que é rigidez. Mas a rigidez de manhã é uma sensação de que está tudo duro, tudo travado, enferrujado, enrijecido, travado, várias palavras que eles usam, tem uma duração. Meia hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas. E aí o paciente fala, aí esquenta e eu me sinto melhor. E, obviamente, quanto maior a rigidez matinal, pior a artrite. Se um paciente vier com queixas de dor em várias articulações, acompanhado de rigidez matinal, eu vou perguntar, faz quanto tempo que você está com esse quadro? E aí você comentou, se 24 horas de dor eu já vou no médico. Pois é, a gente valoriza e usa isso como critério se a dor demorar mais do que 6 semanas. Menos que 6 semanas é uma queixa que eu vou valorizar menos, como critério de diagnóstico. Mais do que 6 semanas já conta como um dos critérios que eu preciso. Porque tem muita coisa que pode dar dor na junta. Várias alterações hormonais, esporte exagerado que você praticou, alguma lesão articular por alguma outra coisa, viroses podem dar dor articular, né? Então, quadro de dengue, chikungunya, covid, podem dar quadro de dor articular e não é artrite. Então, a gente depende... 6 semanas, né? De um período maior para contar como critério diagnóstico. Também tem exames de sangue, de atividade inflamatória. Tem que ir no médico. Passa pela consulta também, já vai fazendo alguns exames, né? Exatamente. Mas o exame mais importante não são os exames laboratoriais, é a história e o exame físico. Mas quem sente, com certeza, vai poder explicar que quanto tempo já está e que já vai acometendo cada vez mais, né? Queria muito agradecer vocês duas. Obrigada. Você pode deixar alguma rede social? Sim, vocês podem ver o meu site, que acho que é onde tem todas as minhas postagens, que é o reumatologiaidor.com.br. Nossa, tá aí. Aí, ó. Aqui na tela, tá mostrando. Aí, ó. Tá mostrando. É só seguir, gente. Entrar no site aí, qualquer dúvida. Fibromialgia também é triste, hein? Maravilhosa. Convida para sua rede social. Queria te agradecer. Parabéns, viu, guerreira? Gostei. Bom dividir, né, a história para ajudar outras pessoas, né? Bom dividir. Tem muita coisa que hoje em dia são pulseiras com imã, a camisa com imã, coletes, algumas calças com elástico mais fáceis. A gente precisa de um mercado que acolha a gente, né? Que produza mais esses tipos de peça.
Então a gente vai em busca, né, para ter uma moda mais confortável também, né? Mostra a sua pulseira, Vanessa. Ah, é. Olha, essa pulseira aqui, ela tem imã. Então, ao invés do fechinho, né, que os fechinhos das pulseiras são muito difíceis, essa daqui é o botão imantado. Então, a gente abre fácil, não precisa... o colete que ajuda na hora de vestir, para não machucar o ombro. Né? Mas essas dicas estão no Insta? Bonita com Artrite. Olha lá, tem um blog aí também, ó, tá mostrando, ó. Desarticulando com Vanessa. É o blog. Obrigada, queridas, obrigada, viu? Parabéns, doutora, obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, um minutinho só, não saio daí, depois nós vamos falar de cabelos cacheados, hein? Deixar o cabelo cacheado e ajeitado e bonito, é um minutinho só.